E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Barbosa e juntos vamos nas atualidades. Tem que estar ligado aí como um gato, sim, porque coronavírus é um tema quente para o Enem, para os seus possíveis vestibulares. Independente se você está no ensino fundamental, tem que estar atento também, tem que estar dominando. Olha, primeiro vamos começar. Existe uma diferença entre coronavírus e Covid-19? Como assim, professor? Ei, quando eu falo de coronavírus, a grande família de vírus, especificamente o novo coronavírus que provoca a Covid-19, ele é chamado de SARS-CoV-2. E a Covid-19 é a doença provocada pela infecção, propagação do novo coronavírus, como principal sintomas, complicações respiratórias que podem levar à morte. Infelizmente, isso tem acontecido e muito. São ao menos 16 termos que você precisa estar dominando para uma boa produção textual. Estarei disponibilizando essa apresentação e os links, por isso os links acompanham a apresentação. Você sabe que houve uma expansão forte, muito forte e rápida em termos mundiais. E aí, precisamos dominar também epidemia e pandemia. Qual a diferença? O surto é local, a epidemia local para regional, a pandemia a nível mundial. Dos continentes da Terra, 5, que são os continentes habitados, apresentam casos, inúmeros casos e um alastramento muito rápido do novo coronavírus. Mas somente no último dia 11, quando já tínhamos 114 países atingidos com mais de 4 mil mortes, é que a Organização Mundial da Saúde se pronuncia e considera oficialmente como uma pandemia. E olha, nesse período houve uma evolução de mais de 4 mil mortes para no dia 23 último, já mais de 15 mil óbitos, conforme a notícia está apresentando. Veja, para você é uma ferramenta, acompanhar os dados, essa ferramenta aqui é um mapa interativo, um mapa também que é atualizado praticamente de hora em hora, onde os dados, país por país, no caso do Brasil, já temos aqui, estado por estado, eles são apresentados. Dados de casos ativos, casos recuperados e, infelizmente, os casos fatais. No mundo, no dia 24, nós tínhamos mais de 400 mil casos e mais de 18 mil óbitos. Aqui você observa também notícias relacionadas e, muito importante, a análise desse gráfico da progressão ao longo do tempo do avanço do coronavírus, onde nos últimos dias percebemos aqui a explosão em termos mundiais e também o aumento alarmante, sim, do caso de óbitos. Ok? A análise desses gráficos que estão sendo ofertados por diversas reportagens é importante, tá? Quando se compara Brasil, por exemplo, com outros países. Ok? Aí seguem alguns links que falam sobre esse avanço e trazem gráficos como este para você. E sabe, outro domínio necessário é a diferença, galera, entre contenção, mitigação e supressão. Essas são 3 formas de governos decidirem e tratarem a questão do coronavírus no seu território. Pesquise sobre isso. Tá? E como que a Alemanha e a Coreia do Sul se tornaram destaques na retenção do avanço do coronavírus, ok? Veja, uma curiosidade, a primeira pandemia do século XXI, na realidade, foi a influenza A. E nesse mesmo período, em 2009, o Egito, por exemplo, mandou sacrificar, matar todos os porquinhos que lá existiam. O vírus ele teve início aqui na localidade, na cidade de Wuhan, interior da China. Você pensa, é uma cidadezinha, deve ser rural, que nada. Wuhan ela é um grande polo comercial, quase 9 milhões de habitantes, corresponde à 7ª maior cidade chinesa e à 42ª do mundo. É chamada de panela da China, porque durante o verão as temperaturas são muito elevadas. E então Wuhan fica às margens, melhor dizendo, do rio Yangtze, o rio azul, o maior rio do continente asiático. Maiores informações, segue o link para você. Uma curiosidade também, a China, no dia 24, anunciou o fim das restrições aos deslocamentos em Wuhan, o berço do coronavírus. Boa notícia,
e provavelmente até o dia 8 de abril, o fim do isolamento na localidade. Isso indica para nós que do início do surto para a pandemia, no caso específico da China, desde o fim de dezembro. Olha lá, se vai janeiro, fevereiro, março, cerca de 3 meses nós temos. E aí, falando de pandemia, qual foi a mais letal que já assolou a humanidade? Lembrando da aula de história, professor de história, talvez você esteja me falando, professor, foi a peste negra, ocorrida na Baixa Idade Média, século XIV. A peste negra, ela iniciou na Ásia, provavelmente entre Mongólia e China, e também provavelmente adentrou o continente europeu, o Velho Mundo, pela Itália. Causada por uma bactéria específica através das mordidas de ratos, pulgas e alguns acreditam que também era transmitida pelo ar. Por isso, os camaradas eles usavam aqui essa máscara, os médicos, com esse nariz tipo bico aqui, porque continham os odores e tinha um bom ar aqui, um bom cheiro. Provocava fortes febres, vômitos, complicações pulmonares e a pessoa se enchia de tumores. Era muito ruim, muito horrível. 1/3 da população da Europa acredita-se que tenha falecido nesse período, e a falta da higiene colaborou grandemente, sim, para a peste negra se alastrar. Como consequência, uma crise feudal e aí os próximos capítulos, término da Idade Média. Peter Brugger, artista holandês, muito bem representa nesse quadro que ficou famoso, o Triunfo da Morte, este período. Galera, mas alguns outros pesquisadores ou você já tem ouvido falar? Não, a pandemia mais letal aconteceu na realidade no século passado, início do século passado, a chamada gripe espanhola. Como assim? Entre 1918 e 1920, contexto da Primeira Guerra Mundial, isso aí é a primeira versão da influenza H1N1. E nós temos, por que espanhola? Aconteceu na Espanha para o mundo? Não. Primeiro erro, fake. Teve início provavelmente nos campos militares dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não deixou que a notícia se alastrasse, e então a Espanha, que era um país neutro, sua imprensa começou a noticiar e foi apelidada então de gripe espanhola. Nós tivemos cerca de 27% da população infectada no mundo, 1/3 da população mundial, 1/4, perdão, e 5% da população, infelizmente, em termos globais, veio a falecer. Sabe, uma curiosidade, atingia jovens e adultos saudáveis e eles eram o maior número de vítimas fatais. Olha aqui, quando falamos de outros vírus, temos, por exemplo, o Zika vírus, a dengue, caso de Brasil, ebola. É bom que você esteja por dentro também dessas questões, desses assuntos. E ao falarmos de presente e futuro, infelizmente, sim. A recessão econômica vai abater países do mundo inteiro, o nosso país também. E o que fazer diante disso? Vai depender muito dos investimentos e do governo. Dos governos de cada país. Os Estados Unidos já se pronunciou que estará distribuindo dinheiro para a população. É claro, eu investindo, distribuindo, esse dinheiro gira a economia, retorna para o governo em forma de arrecadação de impostos. E também o futuro vai incidir diretamente na relação política e possivelmente aí nas questões presidenciais do nosso país. Nós vemos também uma alteração nas relações sociais nesse momento. Como que as famílias elas têm se dado, como que as pessoas elas têm lidado, algumas pessoas com certa neurose de ter que ficar em casa, enfim, reinventar o tempo presente. Veja, queridos, e aí agora eu chamo a Teacher Cláudia para dar continuidade no assunto. Teacher, one question. The next big one pandemic? Bye bye, valeu, tchau, tchau.